chegamos então à nossa última estratégia. É uma que todo mundo sabe o que é, todo mundo já fez em algum momento, pelo menos assim, eu acho, né? Porque a maioria das pessoas me fala isso, que é ler em voz alta. O que é que você vai fazer quando você pegar um livro em espanhol e quiser ler em voz alta? Significa que você vai ler o livro inteiro, do início ao fim, em voz alta? Eu acho que não, porque isso é bem cansativo. Mas, nos seus momentos de lazer, né, que você está ali lendo o seu livro em espanhol, você pega, sei lá, de 10 páginas, você faz, vou ler essa primeira página inteira em voz alta. E para você ler em voz alta, quando você lê em espanhol, você precisa saber o som das palavras. Essa é uma estratégia que você precisa ter um conhecimento prévio para conseguir colocar em prática. Senão você tá só se enganando e só perdendo tempo. Tá lendo um monte de palavras sem saber se a pronúncia tá certa ou não. Você precisa conhecer as regras das pronúncias de cada palavra, cada letra, digo, do alfabeto em espanhol, para que você possa ler em voz alta de uma forma eficaz e realmente praticar ali a sua pronúncia no idioma. Antes de qualquer coisa, certifique-se, você conhece, tem esse conhecimento dos sons do espanhol. É inclusive uma coisa que eu ensino no meu curso Chega de Portunhol, que é o meu curso de espanhol para mulheres ocupadas. Logo no primeiro módulo, a gente tem um módulo inteiramente de pronúncia. Então, primeiro, aprenda os sons do alfabeto, para que depois você possa ler em voz alta. Caso contrário, você estará apenas se enganando, tá? Então, sabendo os sons do alfabeto em espanhol, você pega uma página só. É importante que seja uma página inteira. E aí você lê em voz alta, tentando sempre treinar tanto a pronúncia de cada palavra, de cada som, quanto a entonação. Então, o que é que eu quero falar com entonação? Eu estou lendo uma pergunta, que nem tem aqui uma pergunta. A pergunta é assim: como se pode sair del océano? Se eu não ler com essa entonação e mostrar a partir da entonação, que é uma pergunta, e eu ler assim, ó, como se pode sair del océano? Eu não vou saber que eu tô fazendo uma pergunta. Então, quando a gente lê, a gente também tem que trabalhar a entonação. Então, se é uma exclamação, coloca uma exclamação. Se é uma pergunta, coloca uma pergunta. Entendeu? Você precisa trabalhar também na entonação quando você fala outro idioma. Muitas pessoas ficam focadas 100% na pronúncia de cada letra, de cada palavra, que é sim muito importante. E esquece esse outro lado. Você precisa ter uma veia teatral, querendo ou não, quando você está aprendendo o idioma. Por quê? Porque você precisa trazer vida para o que você está lendo. Se eu for ler assim, ó, como se pode salir del océano? Le pregunté intentando que pensara otra cosa además de mantenerse a flote. No lo sé, me dijo apartando la vista para pensar. Me imagino que hay que elegir una dirección y echarse a nadar. El problema es que no sé cuál es la correcta, así que es imposible elegir. Ni siquiera sé si estoy nadando hacia un lugar concreto, por tanto, ¿para qué malgastar las energías nadando en la dirección equivocada? Yo creo que lo mejor es esperar a que venga un barco a rescatarme, concluyó Ian Castle. Acabei de praticar, lendo em 3x. Mas você não sabe se eu fiz uma pergunta, se eu fiz uma exclamação, nada, porque eu li do mesmo jeito todas as palavras e todas as frases. E isso não é praticar a entonação. Você precisa olhar a pontuação. Se é um ponto final, dá o tom de ponto final. Se é uma exclamação, dá o tom da exclamação. Se é uma interrogação, dá o tom de uma interrogação. Você precisa usar esse momento também para treinar desse jeito. Senão você vai falar que nem um robô, sabe o robozinho da rede vizinha, né, do TikTok, que você coloca o texto e aí ele mesmo já reproduz. E ele fala sempre na mesma entonação as mesmas frases, né? Então você vai ficar parecendo esse robozinho quando você lê, se você não colocar entonação, se não colocar vida nas palavras que você tá lendo. Então, essa estratégia de ler em voz alta é muito boa, mas você precisa ter esse conhecimento prévio da questão dos sons do alfabeto do espanhol, para que você tenha certeza que está praticando tudo corretamente, para não ficar se enganando. Também tem a questão da entonação. Então são dois pontos muito importantes, tá? Você pode fazer aquilo que eu mostrei no outro vídeo também, de marcar as palavras que você não tem certeza se pronunciou corretamente, tá? Para que você tire suas dúvidas com a sua professora, que eu espero que seja eu. Então, Tica, eu espero que você tenha gostado dessas 4 estratégias que eu compartilhei aqui, curso Como Aprender Espanhol com Livros, e nos próximos vídeos eu vou compartilhar algumas recomendações de livros em espanhol, tentando colocar ali um pouco de cada nível, tá? É um pouco complicado falar sobre isso, porque eu posso te recomendar esse livro, mas você pode não gostar desse livro, entende? É muito complicado, porque o meu gosto para livros pode ser um gosto que não é o seu. E aí eu tô aqui recomendando um monte de livro
e tu não gosta de nenhum, entende? Então é um pouco complicado essa questão de indicar livros na internet. Óbvio, eu vou fazer a minha parte, que é recomendar livros que eu saiba que são bons pra cada nível e tudo mais, e aí você escolhe o que fizer sentido pra você. Você pode ler, pode não ler, tá tudo bem, não tem problema algum, tá? O que importa é que você tá aqui, tá assistindo, deixe seu like, deixe seu comentário. Se você tiver aí alguma recomendação já pra dar pra alguma pessoa, de algum livro que você tenha lido em espanhol, já comenta aí, porque pode ser que outra pessoa que esteja aqui assistindo esse vídeo tenha um gosto parecido com o seu, e quem sabe vocês aí já se conectam nos comentários e podem se ajudar e tudo mais, ok? Então eu espero que você tenha gostado, te vejo nos próximos vídeos e muito obrigada, um beijo!